No dia em que o meu marido trouxe a amante para casa, peguei em todo o nosso patrimônio e fui para a Suíça. Boa noite. Sou o vosso refúgio literário nas noites de insônia. Por favor, permitam que o calor das palavras preencha lentamente o vosso tempo, esquecendo por um momento o ruído do mundo. A história que partilharei hoje é uma adaptação do relato de uma assinante. Quando meu marido anunciou que iria viver com a sua amante, os 8 membros da família dele concordaram. Sem fazer escândalo, juntei todos os meus bens e emigrei para a Suíça. Só quando viram o saldo da minha conta bancária reduzido a 0, é que o mundo deles desabou. Sofia, hoje é o teu aniversário e a família veio toda. Temos algo importante para falar contigo. A voz da minha sogra, Carmo Lopes, ressoou da sala de estar enquanto eu cortava um bolo na cozinha. Era o meu 32º aniversário e eu tinha planeado um jantar tranquilo, apenas com o meu marido, João Pereira. Mas quem diria que os 8 membros da sua família apareceriam sem avisar? Sequei as mãos, peguei numa fruteira e saí. E então fiquei gelada. Ao lado do meu marido, João, estava sentada uma desconhecida. Uma mulher que aparentava ter uns 25 anos, com um vestido justo que revelava uma barriga ligeiramente saliente. Agarrava-se ao braço do João. O meu sogro, Antônio Pereira, a minha sogra, Carmo, as minhas 2 cunhadas, Laura e Helena, e o meu cunhado Paulo com a sua esposa Ana, estavam todos sentados no sofá a observar a cena com uma naturalidade espantosa, como se fosse a situação mais normal do mundo. O que é que isto significa? Pousei a fruteira na mesa de centro com as mãos a tremer. Sofia Neves, disse o João. A sua voz tinha uma segurança que nunca antes lhe tinha ouvido. Apresento-te a Isabela. É a minha namorada. Está grávida. É um rapaz. Fiquei ali, pregada ao chão. Senti como se o sangue me gelasse nas veias. Um zumbido, como o de milhares de abelhas, perfurava-me os ouvidos. A minha sogra, Carmo, pigarreou e disse: minha filha, como sabes, tu e o João estão casados há 5 anos e não tiveram filhos. Não podemos permitir que o apelido Pereira se extinga, pois não, esta rapariga, a Isabela, é jovem e saudável, e a primeira concebeu um varão. É a vontade dos céus. Olhei fixamente para o João, o homem que conheci na universidade e amei durante 8 anos. Ele evitou o meu olhar, mas rodeou os ombros da Isabela com o braço, levantando o queixo como se exibisse uma posse. Então, a razão pela qual vieram todos hoje, a minha voz saiu com uma calma surpreendente. A minha cunhada Laura soltou uma risadinha. Cunhada, ainda não percebeste? A Isabela está à espera de um filho do meu irmão, por isso é natural que venha viver para esta casa. Não te preocupes, tu continuas a ser a esposa principal. Ela só está aqui para nos dar o menino. Olhei à minha volta. Todos nos seus rostos tinham uma expressão de total normalidade. O meu sogro fumava o seu charuto, fingindo não ouvir nada. As minhas 2 cunhadas trocavam olhares como se estivessem a ver um espetáculo divertido. Até o meu cunhado Paulo e a sua esposa, com quem sempre me dei melhor, mantinham a cabeça baixa, a mexer nos telemóveis. Entendi tudo. Assenti. A situação era tão absurda que se tornava cômica. Então, a família toda veio no meu aniversário para me informar que o meu marido, em pleno século XXI, pretende trazer uma concubina para casa. Sofia, a minha sogra bateu na mesa com a palma da mão. Quem pensas que estás a julgar? Durante anos, o teu ventre esteve vazio enquanto descaradamente retinhas o João. A Isabela vai dar-nos um neto para a família Pereira. É uma benfeitora. Ou aceitas, ou fazes as malas e desapareces desta casa agora mesmo. Respirei fundo. A dor das minhas unhas a cravarem-se nas palmas das minhas mãos foi a única coisa que me manteve sã. Posso ir à casa de banho um momento? Sem esperar resposta, entrei na casa de banho e fechei a porta à chave. O meu rosto no espelho estava pálido como papel, e eu mordia os lábios com tanta força que quase sangravam. Abri a torneira. Ao abrigo do som da água a correr, chorei em silêncio.
As minhas lágrimas caíam sobre o frio lavatório de mármore, dispersando-se em pequenas gotas. 8 anos de namoro e casamento, 5 anos de culpa por não conseguir engravidar, uma devoção absoluta como nora da família Pereira, trabalhando sem descanso. Aos olhos deles, eu não era mais do que um instrumento para ter filhos. Se não podia conceber, era um ser desprovido da mais mínima dignidade humana. Lavei o rosto. Olhei-me fixamente no espelho. Depois de chorar estranhamente, o meu olhar tornara-se mais claro. Não era que não tivesse notado as mudanças no João nos últimos anos. Simplesmente tinha querido acreditar. Agora que pensava nisso, a sua forma de nunca largar o telemóvel, as suas frequentes desculpas de trabalho até tarde, a sua crescente frieza para comigo, tudo tinham sido sinais. Sequei o rosto e abri a nuvem do meu telemóvel. Carreguei o histórico de conversas do WhatsApp do João, que tinha guardado meses antes. As suas conversas explícitas com a Isabela, os numerosos comprovativos de transferências bancárias que lhe tinha enviado. Até um plano detalhado sobre como conseguir que eu pedisse o divórcio voluntariamente. Tudo estava registrado com uma clareza meridiana. Sorri com frieza. Abri outra pasta. Dentro estavam todas as provas financeiras que tinha recolhido silenciosamente durante anos. Certificados de ações da empresa, escrituras de propriedades, informação de diversas contas de investimento. João, sussurrei ao meu reflexo no espelho, vais arrepender-te. Quando voltei à sala, todos os olhares se focaram em mim. Esperavam uma cena de histeria, que eu arrancasse os cabelos e gritasse. Jamais lhes daria essa satisfação. Pensei no assunto, disse com calma. A Isabela pode mudar-se para cá, mas eu continuarei a usar o quarto principal. Ela pode usar o quarto de hóspedes. O João suspirou aliviado. Mas a Isabela fez um beicinho e queixou-se. Mas Jota, prometeste-me que me deixavas o quarto principal. Façam assim por agora, cortei. Hoje é o meu aniversário. Pelo menos até esta noite, eu sou a dona desta casa. A minha sogra, Carmo, assentiu com satisfação. Assim se fala. Essa é a minha nora. Sofia, não te preocupes. Quando o menino nascer, tu também serás mãe dele. A Isabela é como uma barriga de aluguer, nada mais. Sorri e assenti, mas por dentro pensei, barriga de aluguer, em breve veremos quem está a usar quem. Naquela noite, como era de esperar, o João foi para o quarto de hóspedes com a Isabela. Eu fiquei sozinha, na enorme cama do quarto principal, a dar voltas, sem conseguir dormir. Às 2 da madrugada, levantei-me em silêncio e fui ao escritório. Liguei o computador e enviei um e-mail à minha amiga da universidade, Lúcia, que vivia em Zurique. Assunto: urgente. Lúcia, preciso que descubras o mais rápido possível os requisitos para o visto de investidor na Suíça e os métodos para transferir ativos. É difícil falar por telefone. Contacta-me por e-mail. Depois de enviar o e-mail, abri o álbum de fotos do meu telemóvel. Passei as fotos que o João e eu tínhamos tirado ao longo dos anos. Desde o campus universitário até a nossa lua de mel nas Maldivas, desde a pequena cave onde começamos a nossa startup, até a festa de celebração no dia em que a empresa entrou na Euronext Lisbon. Em cada foto, ele sorria com uma felicidade genuína. Quando começou ele a mudar, talvez o coração humano nunca tenha sido algo imutável. O amanhecer despontava pela janela. Fechei o portátil, a minha decisão mais firme do que nunca. Se eles queriam continuar com esta farsa ridícula, eu seguir-lhes-ia o jogo. Mas o final desta peça seria escrito por mim, e só por mim. Cunhada, vou usar este armário. Guardei a tua roupa fora de moda na arrecadação da cave. A voz da Isabela chegou do quarto principal. De pé, no canto do corredor, observei como aquela mulher, 7 anos mais nova do que eu, esvoaçava como uma borboleta pelo meu closet. Usava o meu fato de 2 peças da Chanel que tinha comprado no mês passado, e no pulso exibia o relógio Cartier que a minha sogra me ofereceu pelo nosso 3º aniversário de casamento. Faz o que quiseres, respondi, segurando uma chávena de café. A minha voz era tão serena que até eu própria me surpreendi. A Isabela não gostou da minha reação. Fez um beicinho e levantou a voz deliberadamente. Jota,
Olha para isto. A Sofia não é um encanto? Não se importa nada que eu me tenha mudado para cá. O João saiu da casa de banho, com o cabelo ainda a pingar. Lançou-me um olhar desconfortável e disse a Isabela: Isabela, já chega. Veste-te, temos de ir à consulta com o ginecologista. Ah, mas eu queria que a Sofia viesse conosco. Afinal de contas, quando o bebê nascer, vai ter de a chamar tia, não é? A Isabela pendurou-se no braço do João e olhou para mim com olhos desafiadores. As minhas unhas cravaram-se profundamente nas minhas palmas, mas um sorriso elegante continuava a adornar o meu rosto. Hoje tem um assunto importante na empresa. Vão vocês os dois. Ah, já agora. Tirei um cartão da minha mala e dei-o ao João. Usem isto. É o cartão VIP do Hospital da Luz. Não terão de esperar. O João ficou momentaneamente atônito. Não esperava que eu reagisse com tanta generosidade. A Isabela arrancou-lhe o cartão e disse com sarcasmo: Vê lá, que atenciosa que é a minha cunhada. Mas no futuro não tens de te preocupar com estas coisas. Eu cuidarei muito bem do meu Jota. Observei as suas costas enquanto se dirigiam juntos para a clínica e lentamente o sorriso desvaneceu-se do meu rosto. Voltei ao escritório, fechei a porta à chave e liguei o computador. A videochamada conectou-se instantaneamente. Do outro lado do ecrã apareceu a Lúcia. Sofia, tens a certeza absoluta da tua decisão? A Lúcia franziu o sobrolho. Mais segura do que nunca. Mostrei vários ficheiros no ecrã. Já tenho toda a documentação preparada. O investimento mínimo para o visto de investidor na Suíça é de 1 milhão de francos suíços, certo? Sim, é isso mesmo. Mas conseguirás mover os ativos sem que o João se aperceba? Dirigem a empresa juntos. Sorri friamente e abri um ficheiro encriptado. Vê isto, Lúcia. É o historial dos meus investimentos pessoais dos últimos 5 anos, além dos dividendos que me correspondem da empresa. O João nem sequer conhece o montante exato, e se a isso somarmos as joias e antiguidades que o meu pai me deu como dote de casamento, uma vez liquidadas, a soma superará em muito 1 milhão. A Lúcia assobiou. Andavas a preparar-te para isto há muito tempo. Mais do que preparação, é deformação profissional. Quando trabalhas tanto tempo no departamento financeiro, preparas-te sempre para o pior dos cenários. Embora nunca tenha pensado que usaria esta saída de emergência tão cedo, depois de desligar, abri o álbum do telemóvel. Era um vídeo que tinha gravado em segredo na noite anterior. Mostrava a Isabela no quarto da minha sogra, a experimentar às escondidas as suas joias. Aquela mulher gananciosa não fazia ideia de que todos os seus movimentos estavam a ser registrados. À hora do almoço, encontrei-me num restaurante perto do escritório com a minha amiga do liceu, a Clara, que agora trabalhava na polícia judiciária em Lisboa. Meu Deus, o João enlouqueceu. A Clara quase virou a sua chávena de café ao ouvir a minha história. E quem diabos é essa tal de Isabela? Dizem que é uma recepcionista nova na nossa empresa, disse eu, mexendo o meu galão. Parece que se envolveram há 3 meses, quando eu estava numa viagem de negócios. De repente, a Clara abaixou a voz. Espera um momento. Isabela, não será uma rapariga de cabelo comprido, com um sinal junto ao olho esquerdo e que conduz um Mini Cooper cor-de-rosa? Levantei a cabeça de repente. Como é que sabes? No mês passado, houve uma rusga especial por prostituição no Pestana Palace. O nome dela estava na lista das detidas. A Clara procurou no seu telemóvel. Sim, é ela, Isabela Santos. O seu pseudônimo era Linda e só lidava com clientes de alto poder aquisitivo. Eu estava de serviço nesse dia e interroguei-a. Insistia que estava apenas num encontro com o namorado. Os meus dedos começaram a tremer incontrolavelmente. Tens a certeza de que é a mesma pessoa? Certeza absoluta. Ainda tenho o número do cartão de cidadão dela daquele registro. A Clara pegou na minha mão. Sofia, uma mulher assim não se aproximou do João por amor. De certeza que tem outras intenções. Respirei fundo. De repente, a situação tornara-se muito mais interessante. Clara, preciso de te pedir um favor. Podes descobrir se ela se está a encontrar com mais alguém?
Isso é fácil. Posso verificar as câmaras de segurança do hotel. A Clara hesitou um momento. Mas, Sofia, o que pensas fazer? Vais desmascará-la agora mesmo? Não, ainda não é o momento. Olhei pela janela. O sol filtrava-se através do vidro, iluminando o meu rosto. Tenho de deixar que eles se engrandeçam um pouco mais. De volta ao escritório, fui diretamente ao departamento de finanças. Como diretora financeira, CFO, tinha autoridade para rever todos os movimentos das contas. Tal como esperava, nos últimos 3 meses, o João tinha desviado mais de 500 mil euros sob o conceito de despesas de representação. A maior parte, 300 mil euros, tinha sido transferida para a conta da promotora de um luxuoso complexo de apartamentos em Cascais. Copiei todos os dados e guardei-os encriptados. Mesmo quando me ia levantar, apareceu uma nova notificação no ecrã. Um registro de transferência da conta da empresa para a conta pessoal da Isabela no valor de 120 mil euros. O conceito era despesas de sustento. Que descaramento, pensei com um sorriso sarcástico enquanto desligava o computador. Quando cheguei à casa à noite, a sala de estar estava cheia de risos. Toda a família do meu marido, juntamente com a Isabela, estavam sentados à volta da mesa da sala de jantar. No centro, havia um bolo enorme. Sofia, já chegaste. A minha sogra, Carmo, sorriu-me radiante, algo muito pouco habitual nela. Vem, rápido. Estávamos a celebrar que a Isabela cumpre 3 meses de gravidez. O médico disse que o bebê está muito saudável e que é um menino, sem dúvida. Notei que a Isabela usava um novo anel de diamantes no dedo. Era o anel de noivado da Tiffany's de 1 quilate que o João me tinha oferecido quando nos casamos. Agora brilhava no dedo da Isabela sob a luz. Parabéns, disse, pousando a mala e fingindo não ver o anel. Vou mudar de roupa. Não te vais embora, cunhada. A voz melosa da Isabela deu-me arrepios. Hoje é um dia de celebração para toda a família. Vem e corta o bolo conosco. A minha cunhada Laura interveio. É isso mesmo, cunhada. Não estragues a festa. De qualquer modo, quando o filho da Isabela nascer, terás de ser como a sua segunda mãe. Fiquei ali, sentindo como 8 pares de olhos me observavam fixamente. Queriam ver-me desmoronar, enfurecer-me. Queriam provar que eu era uma esposa histérica e cega pelos ciúmes. Só assim poderiam continuar com esta comédia absurda com a consciência tranquila. De acordo. Sorri e aproximei-me da mesa. Mas primeiro vou lavar as mãos. Ao passar pela Isabela, tropecei acidentalmente no seu copo de sumo. O líquido vermelho derramou-se sobre o seu vestido branco, espalhando-se instantaneamente. Ai, o meu vestido! Guinchou a Isabela. Oh, peço muita desculpa. A mão escorregou-me. Mostrei as minhas mãos com inocência, mas não te preocupes. Esse vestido custa apenas 1.200 euros. Pede ao João para te comprar um novo. Ele é muito generoso. É capaz de dar 300 mil euros como entrada para um apartamento. Um silêncio sepulcral caiu sobre a mesa. O rosto do João ficou branco como cera. A minha sogra virou a cabeça bruscamente para olhar para o filho. Como assim, 300 mil euros? Isabela, nervosa, tentou desculpar-se. Sogra, não é isso. É que verifiquei que da conta da empresa desapareceram mais de 500 mil euros, disse com calma, mas não faz mal. Afinal de contas, metade das ações da empresa são do João. Ele pode gastar o dinheiro como quiser. Depois de dizer isso, dirigi-me ao meu quarto. Nas minhas costas, ouvi as perguntas histéricas da minha sogra e as desculpas entre soluços da Isabela. Fechei a porta e, apoiada nela, deixei escapar as lágrimas que tinha contido todo o dia. Mas só chorei 1 minuto. Sequei as lágrimas e liguei o telemóvel. Tinha uma mensagem da Clara. Descobri. A tua rival não é uma qualquer. Andava a encontrar-se com 3 homens ao mesmo tempo. Um é o João, outro é o Alexandre Vasconcelos, o segundo filho do Grupo Valente, e o último é um acionista da vossa empresa, o conselheiro Marcos Reis. A mensagem incluía capturas das câmaras de segurança do hotel.
Mostravam a Isabela em atitude carinhosa com cada um dos homens. Sem me dar conta, um sorriso desenhou-se nos meus lábios. Esta mulher gananciosa e estúpida não sabia que estava a caminhar diretamente para sua própria perdição. E o meu trabalho era simplesmente observar em silêncio como ela punha a corda ao pescoço. À meio da noite, recebi um e-mail da Lúcia, da Suíça. Tudo pronto. Podemos começar quando quiseres. Pus-te em contato com um banqueiro privado em Genebra. É de total confiança. Responde. Irei na próxima semana com a desculpa de um seminário da empresa no estrangeiro. Antes disso, preciso de um favor. Descobre o que diz a lei suíça sobre o segmento de ativos depois de um divórcio. Fechei o portátil e olhei pela janela. As luzes da cidade continuavam a brilhar, e no meu coração uma luz ainda mais brilhante se tinha acendido. Era a luz da liberdade. Senhora Neves, o seu cartão de embarque. O meu secretário, David, entregou-me uma pasta. O transporte na Suíça está todo confirmado. O professor Hans, da Universidade de Zurique, irá buscar-la pessoalmente ao aeroporto. Assenti e verifiquei a minha bagagem pela última vez. Tinha planeado esta viagem de negócios logo após aquela absurda reunião familiar de há 3 semanas. Aparentemente, ia assistir a um seminário sobre normas financeiras internacionais. Mas, na realidade, era o primeiro passo na execução do meu plano de vingança. David, deixo-te a cargo da empresa. Ele era uma das poucas pessoas de confiança que tinha na companhia. Especialmente os relatórios financeiros. Certifica-te de que só são publicados depois de eu os ter revisto pessoalmente. Entendido. David hesitou um momento antes de acrescentar. Senhora diretora, o senhor Pereira aprovou ontem outros 120 mil euros em despesas de representação. Foi processado através da conta de despesas especiais. Um leve sorriso desenhou-se nos meus lábios. Aprova, mas certifica-te de que todos os livros contabilísticos estão claros e detalhados. Ao ver a expressão de perplexidade de David, acrescentei, e guarda todos os recibos e justificativos. Quanto mais detalhados, melhor. Enquanto o avião subia, observei pela janela o contorno da cidade que se tornava cada vez mais pequeno, sentindo uma estranha sensação de libertação. Esta cidade, onde vivi mais de 30 anos, esta casa que acreditava que seria o meu lar para sempre, agora asfixiava-me. 10 horas depois, o avião aterrou no aeroporto de Zurique. A minha amiga da universidade, Lúcia, estava à minha espera como tínhamos combinado. Assim que nos vimos, deu-me um forte abraço. Tenho tudo pronto, sussurrou-me ao ouvido. O gerente do banco, amanhã às 9. O agente imobiliário, às 2 da tarde, e entregou-me um envelope. O que me pediste está tudo aqui dentro. No quarto do hotel, abri o envelope. Continha uma investigação de antecedentes completa sobre a Isabela. Não era uma recepcionista, mas sim uma corretora de alto nível especializada em lidar com herdeiros de grandes fortunas. O seu verdadeiro nome era Isabel Dias, tinha 25 anos e 3 antecedentes por burla, embora tivesse sido sempre absolvida por falta de provas. O mais surpreendente era a alta probabilidade de o pai do bebê, que esperava não ser o João. Segundo a investigação, na época da concessão, tinha mantido relações com pelo menos outros 2 homens simultaneamente. Ah, João, João, ri-me enquanto lia o relatório. Pensavas que tinhas encontrado o amor verdadeiro, mas eras apenas um cordeiro gordo aos olhos de uma burlona de luxo. Na manhã seguinte, encontrei-me com Maurice, o gerente de um banco privado em Genebra. Este suíço de meia-idade, de aspecto meticuloso, ouviu os meus pedidos e assentiu. Senhora Neves, segundo a lei suíça, se puder provar a origem lícita dos fundos, é possível abrir uma conta exclusivamente em seu nome. Dado o considerável montante, recomendo realizar transferências fracionadas em várias vezes. Quanto tempo demoraremos a transferir todos os fundos? Se tudo correr bem, podemos completar em 3 semanas. Não será detetado numa auditoria contabilística normal. Maurice ajustou os óculos. Claro,
Isto implicará os honorários correspondentes. O dinheiro não é um problema. Tirei uma pen USB da minha mala. Aqui estão todos os documentos justificativos dos primeiros fundos a transferir. À tarde, um agente imobiliário levou-me a uma vivenda nas margens do Lago de Lucerna. Era uma casa de paredes brancas e telhado vermelho. Através das suas janelas, o lago resplandecente e as montanhas nevadas ao longe pareciam um quadro. Fica a 20 minutos de carro do centro, mas a privacidade é total. O sistema de segurança desta comunidade é de primeira categoria. Nenhum visitante não registrado pode sequer aproximar-se da propriedade. De pé na varanda, respirei o ar fresco. Por um momento, imaginei-me a viver ali. Uma vida sem traições nem humilhações, acordando todas as manhãs com a vista do lago e das montanhas. A imagem era tão vívida que assinei a oferta de compra no ato. Durante as 2 semanas seguintes, mantive o meu álibi assistindo ao programa do seminário durante o dia, enquanto à noite, juntamente com a Lúcia e uma equipa de advogados, concretizava os detalhes do plano. Os fundos começaram a chegar à conta suíça em várias transferências, e o processo de escritura da propriedade avançava em paralelo. Todas as noites, nas minhas videochamadas com o João, fingia estar esgotada e com saudades de casa. Ele devia estar convencido de que eu era a sua ingênua esposa, completamente absorta no seu trabalho. Na noite antes do meu regresso, revi as gravações das câmaras ocultas que tinha instalado em casa. No vídeo, a Isabela, vestida com o meu pijama de seda, experimentava as minhas joias em frente ao meu toucador. Segurava um colar de diamantes, admirando-o no espelho de vários ângulos, antes de o guardar no seu próprio porta-joias, com uma expressão de satisfação. "Se gostas, fica com ele", disse em voz baixa para o ecrã. Afinal, está tudo segurado. A acusação por roubo é bastante grave, mas a cena mais surpreendente veio a seguir. Quando o João entrou no quarto, a Isabela começou a flertar instantaneamente. "Jota, as joias da Sofia são lindas. Fui à clínica com este posto e toda a gente me disse o quão bonito era." "Se gostas, fica com ele", disse o João, com um gesto displicente. "Afinal, ela tem imensas. Não vai dar pela falta de umas peças." Desliguei o vídeo e liguei ao meu pai. "Pai, volto amanhã. Gostaria de te ver." O meu pai, Ricardo Neves, é o presidente do Grupo Fialho. Na sua altura, não viu com bons olhos o meu casamento com o João. "Esse rapaz é demasiado ambicioso", tinha me advertido, "e as pessoas ambiciosas têm o coração mais frio." Agora, dava-me conta do quão incrivelmente certeiro tinha sido o seu julgamento. No dia seguinte ao meu regresso, fui à empresa do meu pai com a desculpa de lhe apresentar o relatório do seminário. Do seu escritório, no último andar da sede do Grupo Fialho, avistava-se toda a cidade. "E então, o que pensas fazer?" perguntou-me o meu pai sem rodeios, servindo-me chá. Informei-o dos resultados das minhas diligências na Suíça e apresentei-lhe os relatórios sobre a Isabela. O meu pai guardou silêncio durante um longo tempo. "A empresa do João está metida num grande projeto, sabes? Precisam de um pequeno aval da nossa parte." Levantei a cabeça de repente. "Que projeto?" "Uns terrenos para requalificar em Cascais. Um projeto de 60 milhões de euros. Querem que entremos para ficarem com 30% das ações." O meu pai sorriu friamente. "Ontem veio o Antônio Pereira em pessoa pedir-me. Mostrou uma atitude muito submissa. Antônio Pereira, o meu sogro. Que aquele homem, normalmente tão arrogante, tivesse vindo suplicar ao meu pai não era normal. Isso significa que andam mal de fundos. Estão numa situação crítica. O rácio de endividamento da empresa do João subiu para 85% no último semestre. 3 bancos já lhes cortaram o crédito. Se não conseguirem este projeto, podem falir por uma crise de liquidez. Folheei rapidamente os documentos. Um plano audacioso formou-se na minha mente. "Pai, não assines o aval e temos de vender discretamente todas as ações que temos da empresa dele." Um brilho de satisfação cruzou os olhos do meu pai.
Já comecei. Depois olhou para mim com expressão solene. Mas, Sofia, queres mesmo seguir por este caminho? Uma vez que comeces, não haverá volta a dar. Desde o dia do meu aniversário, já não havia volta a dar, respondi com calma. A caminho de casa, recebi uma chamada do David. Senhora diretora, temos um problema. O senhor Pereira pediu para ver os extratos de todas as contas bancárias da empresa de repente, especialmente as contas de investimento sob a sua autoridade. O coração deu-me um pulo. Dessas contas, já tinham sido transferidos quase 15 milhões de euros para a Suíça. Por que quereria ele verificar agora, de repente? Foi ideia da senhora Isabela. Disse-lhe que a senhora poderia estar a desviar fundos da empresa. Sorry friamente. Diz-lhe que pode verificar quando quiser. Ah, e os justificativos das despesas de representação especiais que te pedi estão prontos? Sim, preparei-os com todo o detalhe. A voz do David denotava alguma hesitação. Senhora diretora, algumas das despesas são bastante embaraçosas. Perfeito. Desliguei e marquei outro número imediatamente. Clara, preciso da tua ajuda. Podes arranjar-me uma cópia da declaração e das provas de quando detiveram a Isabela. Ao chegar à casa, encontrei-me com um completo desastre. O meu closet estava remexido, até a roupa interior. Mal restavam cosméticos no meu toucador. Até algumas das obras de arte que colecionava tinham desaparecido. Ah, cunhada, já estás aqui. A Isabela saiu da cozinha. Usava o meu vestido de edição limitada da Dior e no pulso exibia a pulseira de jade que a minha avó me tinha legado. O Jota e eu decidimos dar um novo ar à casa. Gostas? Reprimi o impulso de a fazer em pedaços e sorri. Claro, parece-me bem. Ah, já agora. Tirei uma bonita caixa da minha mala. Trouxe-te um presente da Suíça. A Isabela abriu a caixa como se a estivesse à espera. Dentro havia um colar da Cartier. Na realidade, era uma falsificação de alta qualidade que tinha comprado à pressa antes de voltar. Mas era quase indistinguível do original. Uau, que bonito! A Isabela pôs o colar imediatamente e deu a volta em frente ao espelho. Muito obrigada, cunhada. Fico contente que gostes. Tirei-lhe uma foto com o telemóvel enquanto usava o colar. O original custa mais de 60 mil euros, por isso cuida bem dele. Naquela noite, o João, surpreendentemente, falou-me primeiro. A rentabilidade das contas de investimento da empresa é bastante boa. Os seus olhos vacilavam. Claramente estava a sondar-me. Sim, comecei a investir em ativos estrangeiros no ano passado e a rentabilidade é 30% superior à nacional. Dei-lhe deliberadamente parte da informação real. Especialmente as obrigações suíças de 15 milhões de euros têm uma rentabilidade anual de 8%. Os olhos do João brilharam. E geres todas essas contas sozinha? Não, tudo está registrado no departamento de finanças. Fiz uma expressão inocente. Por que perguntas de repente? Não, por nada. É que o primo da Isabela é um especialista em investimentos e diz que poderia gerir a nossa carteira de ativos de forma mais eficiente, disse ele, titubeando. Mal consegui reprimir o riso. Já estava a pensar em meter a mão nas minhas contas de investimento. Que ganancioso. Claro, que venha um dia e reveja. Assenti de bom grado. Ah, já agora, o pai disse-me que precisam de apoio financeiro para o projeto de Cascais. O João ficou visivelmente nervoso. O teu pai disse-te? Sim, disse que estava a considerar. Fiz uma pausa deliberada, mas a situação do mercado não está muito boa ultimamente, por isso provavelmente só investirá uma parte. O João ficou ansioso instantaneamente. Sofia, esse projeto é muito importante para a nossa família. Não poderias falar com o teu pai para nos apoiar? Ver aquele homem, antes tão arrogante, a suplicar-me, produziu-me uma estranha sensação de prazer. Vou tentar. Fingi pensar. Mas o meu pai ultimamente dá muita importância à harmonia familiar. Se ele soubesse da nossa situação especial, poderia preocupar-se. O rosto do João endureceu. Estás a chantagear-me? Como podes dizer isso? Fiz cara de ofendida. Só digo a verdade. Já conheces o meu pai. Detesta confusões.
Dito isto, virei-me e entrei no meu quarto. O João, sozinho na sala, tinha a cara vermelha de raiva. Assim que fechei a porta, liguei o telemóvel e revi as gravações da câmara oculta. A Isabela estava a remexer as minhas gavetas no quarto. Na sua mão tinha o meu passaporte e vários cartões de crédito. Rouba. Pega em tudo o que quiseres, sussurrei em voz baixa. Cada coisa que pegares, estarás a cavar a tua própria sepultura um pouco mais fundo. À meio da noite, acedi a minha conta bancária suíça. Confirmei a entrada da última transferência de 3 milhões de euros. Só mais 3 semanas e toda a transferência de ativos estaria completa. Então, este jogo passaria para a fase seguinte. Uma lua fria brilhava no alto do céu. Lembrei-me das palavras do meu pai. Uma vez que comeces, não haverá volta a dar. E era verdade. Não precisava de um caminho de regresso. Só precisava de um caminho para a liberdade. Mesmo que esse caminho tivesse de passar pelo inferno. Minha filha, traz a fruta, anda. A minha sogra, Carmo, deu-me a ordem como se eu fosse uma criada. Sorri e servi-lhe a fruta que tinha descascado e cortado com esmero. Hoje era o 60º aniversário da minha sogra. A família Pereira tinha alugado um salão de banquetes no hotel mais luxuoso da cidade e convidado quase 200 parentes. A Isabela, com a sua barriga já proeminente, passeava-se entre os convidados como um pavão, recebendo todo o tipo de felicitações e elogios. Que sorte tem o nosso João. Em breve terá um filho, disse em voz alta uma parente, olhando-me de soslaio. Não como outras, que depois de tantos anos de casamento não foram capazes de dar um herdeiro. O salão ficou em silêncio. Os nós dos dedos da mão com que segurava o meu copo de espumante ficaram brancos, mas mantive um sorriso elegante no rosto. O João tossiu desconfortável, enquanto a Isabela, triunfante, se agarrava ao seu braço e me olhava desafiadora. Sogra, que cumpras muitos mais. Levantei o meu copo para brindar por ela, erguendo a voz de propósito. Não se preocupe, o João e eu vamos esforçar-nos para que em breve possa ter o seu neto nos braços. A minha sogra, por uma vez, sorriu-me radiante, e os convidados elogiaram-me pela minha generosidade e sensatez. Mas não me escapou o olhar complexo com que o meu cunhado Paulo me observava de um canto. A meio do banquete, aproveitei a oportunidade para me sentar ao lado do vice-presidente da empresa, o senhor Moraes, um parente distante da família Pereira e uma figura-chave no departamento financeiro. Senhor Moraes, a empresa está a passar por dificuldades financeiras ultimamente? Perguntei em voz baixa. Pareceu-me que o pagamento de alguns projetos está a atrasar-se. O senhor Moraes olhou para mim com desconfiança. Senhora diretora, por que pergunta isso de repente? É só preocupação. Servi-lhe chá. Afinal de contas, também sou acionista. Ultimamente tenho ouvido alguns rumores preocupantes. O projeto de Cascais tem graves problemas de financiamento, verdade? O senhor Moraes hesitou um momento e finalmente suspirou. Para ser sincero, o senhor Pereira retirou uma grande quantidade de fundos da empresa recentemente. Não sei o valor exato, mas segundo o contabilista da equipa, só no mês passado foram quase 2 milhões de euros. É por causa do apartamento da senhora Isabela, não é? Perguntei com naturalidade. O senhor Moraes olhou para mim horrorizado. A senhora sabia? A entrada para a penthouse em Cascais foi de 3 milhões de euros. 2 saíram da conta da empresa e o outro 1 milhão da conta pessoal do João. Agitei suavemente a minha chávena de chá. O contrato foi assinado pela Isabela, mas duvido que já tenham conseguido fazer a escritura. Ainda tem outras dívidas pendentes. O rosto do senhor Moraes endureceu. Senhora diretora, como sabe tudo isto com tanto detalhe? Deformação profissional. Tomei um golo de chá. Senhor Moraes, só se alguém decidisse investigar estes livros contabilísticos, de que lado se poria você? Antes que ele pudesse responder, houve um alvoroço no centro do salão. A Isabela, de mão dada com o João, gritava aos convidados: atenção a todos, já escolhemos nome para o nosso bebê. Se for menino, chamar-se-á Alexandre, e se for menina, Valentina.
Os convidados aplaudiram, e a minha sogra, Carmo, sorria de orelha a orelha. Que bom, que nomes tão bonitos. Alexandre, Valentina, são nomes de filhos bons e devotos. Liguei discretamente o gravador do meu telemóvel. Aproximei-me do João. João, que nomes tão bonitos. Mas fiz uma pausa deliberada. Ouvi dizer que a escola da zona de Cascais não é muito boa. Que tal se mudassem para a Lapa? É um pouco mais caro, mas pelo futuro da criança. Não é preciso, disse o João com rotundidade. Aquele apartamento é mais do que suficiente. Tem mais de 200 metros quadrados. E abraçou a Isabela com orgulho. Todo o meu patrimônio será para o meu filho. Achas que me preocuparei por não poder enviá-lo para uma boa escola? A sério? Todo o teu patrimônio para o teu filho? Perguntei, fingindo surpresa. E as tuas ações da empresa? Claro, tudo para o meu filho. A voz do João, provavelmente por causa do álcool, tornava-se cada vez mais forte. Para quem acham que trabalhei tanto toda a minha vida para o meu filho. Que todos os presentes sejam testemunhas. Quando meu filho nascer, todo o meu patrimônio em meu nome passará para o dele. Os convidados voltaram a aplaudir, e a Isabela olhou para mim com um sorriso de vitória e desafio. Eu sorri e assenti, enquanto confirmava que o telemóvel no meu bolso continuava a gravar. Ao terminar o banquete, desculpei-me dizendo que tinha trabalho e fui diretamente para o escritório. No escritório vazio, liguei o computador e abri todos os registros financeiros dos últimos 3 meses. O senhor Moraes tinha razão. O João tinha desviado uma quantidade enorme de fundos, e os seus métodos eram tão desajeitados que mal tinha tentado escondê-lo. Copiei todas as provas para uma pen USB encriptada e tomei uma decisão audaciosa. Deixei um rastro no histórico de acesso ao sistema. Um rastro óbvio para qualquer um que o visse, mas que parecesse um erro acidental. Se o João revisse os livros, dar-se-ia conta de que alguém tinha estado a rastrear os seus movimentos de fundos. Quando terminei, já era madrugada. Estiquei-me e desliguei o computador, mas de repente surgiu uma notificação de um novo e-mail. Era da Lúcia, na Suíça. Sofia, a última transferência para a tua conta foi concluída com sucesso. O processo de escritura da propriedade também terminou. As chaves e os documentos estão no cofre do banco, como pediste, e sobre o que perguntaste do segmento de ativos pós-divórcio. A lei suíça é bastante diferente da portuguesa. Antes que pudesse terminar de ler, a porta do escritório abriu-se de repente. O João, com a cara vermelha pelo álcool, estava no umbral. Então estavas aqui. Aproximou-se a grandes passadas. Andaste a remexer nos livros da empresa, não foi? Fechei o portátil com calma. É uma revisão de rotina. Como diretora financeira, é o meu dever. Não me venhas com histórias. O João bateu na secretária com a mão. A Isabela tinha razão. Estavas a investigar-me. A investigar-te? Sorri friamente. Referes-te a investigar como desviaste fundos da empresa para comprar um apartamento à tua amante, ou a investigar as tuas sujas despesas de representação. O rosto do João ficou branco como cera. Tu, como? Sei muito mais do que imaginas. Levantei-me e olhei-o nos olhos. Por exemplo, os 3 homens com quem a Isabela se encontrava ao mesmo tempo, ou o seu brilhante historial de burlas. Ou, fiz uma pausa deliberada. Quem poderia ser o verdadeiro pai do bebê que ela traz no ventre? O punho do João bateu na parede com força. Não digas disparates. São? Abri o meu telemóvel e mostrei-lhe as fotos que a Clara me tinha enviado. Esta é uma captura das câmaras de segurança do hotel, com a Isabela e o Alexandre Vasconcelos, do Grupo Valente. Uma semana antes de ela te dizer que estava grávida. E esta, passei o ecrã, é do hotel com Marcos Reis, um acionista da nossa empresa. Nessa altura já estava de 2 meses. Os olhos do João abriram-se de par em par e a sua respiração agitou-se. Não, é impossível. Um teste de paternidade é muito simples. Pode-se fazer assim que a criança nascer. Guardei o telemóvel, mas provavelmente não será preciso esperar tanto. O que queres dizer? Perguntou o João, na defensiva.
Divorciemo-nos, disse com calma. Quero pôr fim a esta farsa de uma vez por todas. O João ficou atônito por um momento, e depois um sorriso cruel desenhou-se no seu rosto. Divórcio, parece-me bem, mas não penses que vais levar um cêntimo meu. A empresa é minha, a casa é minha, tudo é meu. A lei não dirá o mesmo. Provoquei-o deliberadamente. Tenho direito à metade dos bens comuns adquiridos durante o casamento. O João perdeu completamente as estribeiras. Ouve-me bem, Sofia. Vais sair desta casa com a roupa que tens no corpo. Vou pôr-te na rua sem nada. Amanhã mesmo farei com que a equipa financeira prepare novos livros contabilísticos. Se te acusar de desviar fundos da empresa, a quem achas que o juiz vai acreditar? Fingi estar aterrorizada. Não serias capaz de fazer uma coisa dessas. Claro que sou capaz. E falo-ei, disse o João, triunfante. Por isso, é melhor que assines os papéis do divórcio sem refilar. Caso contrário, não terei piedade. Baixei a cabeça e os meus ombros abanaram, como se estivesse desfeita. O João, pensando que eu chorava, tornou-se ainda mais arrogante. Devias ter agido assim desde o início. Se tivesses aceitado a Isabela, não teríamos chegado a isto. Agora já é tarde para te arrependeres. Depois de ele sair, batendo com a porta, levantei a cabeça. Não havia uma única lágrima no meu rosto. Pelo contrário, um sorriso frio desenhava-se nos meus lábios. Toda a conversa tinha acabado de ser gravada por outro telemóvel que tinha no bolso. Liguei o computador e enviei rapidamente um e-mail a Lúcia. Acelera a última fase. Teremos de passar para o plano B. E enviei uma mensagem encriptada ao meu pai. Inicia a recuperação de fundos. Quando terminei, reclinei-me na cadeira. Tudo corria segundo o plano. A raiva do João, as suas ameaças, até o seu plano para me incriminar. Tudo estava dentro das minhas previsões. O mais irônico era que ele próprio tinha dito que me poria na rua sem nada. Isso seria uma prova irrefutável no julgamento. Se a isso somasse a gravação do banquete em que prometia todo o seu patrimônio ao seu filho e as provas da sua má gestão, o caso estava ganho. Apaguei a luz e aproximei-me da janela para contemplar a noite da cidade. As luzes de neon ao longe pareciam fogo de artifício em minha honra. A vingança é um prato que se serve frio. A partir de amanhã, executaria a seguinte fase do meu plano: interpretar o papel de uma esposa destroçada pelo choque emocional. A esposa fiel, enlouquecida pela traição do seu marido e da sua amante. Que personagem tão perfeita! Quem se atreveria a suspeitar que uma louca assim poderia estar a planear uma vingança tão perfeita? Peguei num porta-retratos da secretária. Era uma foto do nosso casamento. Com cuidado, tirei a foto e partia ao meio. Depois, meti a metade com o rosto do João na destruidora de papel. O jogo começou, querido, sussurrei para o escritório vazio. Espero que gostes do final que preparei para ti. Urgências. A luz da alvorada entrava pelas frestas da persiana. Deitada numa maca, olhava fixamente para o teto. A minha interpretação de um colapso mental na noite anterior tinha sido perfeita. Destrocei tudo em casa, gritei histericamente e finalmente caí ao chão, a espumar pela boca. Tensão arterial da paciente normal, saturação de oxigênio a 98%. Sem traumatismos externos, disse o médico à enfermeira. No entanto, o reflexo fotomotor é lento. Suspeita-se de uma perturbação dissociativa por trauma psicológico severo. Mantive uma expressão ausente, sem pestanejar. Num canto, o João tinha cara de aborrecido. A minha cunhada Laura fingia preocupação. Doutor, a minha cunhada deve ter sofrido um choque muito grande. A culpa é toda do meu irmão. E de que serve dizer isso agora? Resmungou o João em voz baixa. Dê-lhe algum medicamento para que a possamos levar para casa. Isso não será possível, disse o médico, ajustando os óculos. A paciente apresenta uma perturbação depressiva major com sintomas psicóticos. Requer pelo menos 2 semanas de observação hospitalar. A cara do João endureceu. 2 semanas? Tanto tempo?
O tratamento de doenças mentais não pode ser apressado, disse o médico com firmeza. Se o tutor não cooperar, poderemos solicitar um internamento compulsivo judicial. Quase me ri. Aquele médico era primo de uma colega da universidade. Na noite anterior, tinha-o contactado em segredo e tínhamos preparado todo o guião do diagnóstico. Ninguém suspeitaria que uma louca num hospital psiquiátrico pudesse estar a tramar algo. Então que a internem, disse o João, de má vontade. Laura, ficas tu a cuidar da tua cunhada. Quando a Laura ia protestar, o médico acrescentou: a paciente precisa de repouso absoluto. Os familiares podem visitá-la por turnos, mas as visitas não devem exceder 1 hora. Uma vez num quarto individual, todos se foram embora. Assim que ouvi a porta fechar-se, levantei-me de um salto. Tirei o telemóvel que tinha conseguido esconder e proteger durante toda a noite. A primeira mensagem era da Lúcia. Todos os trâmites na Suíça concluídos. Podemos começar quando quiseres. A segunda, do meu pai. Contrato de aval rejeitado. Iniciada a recuperação de fundos. A terceira, da Clara. Isabela, consulta de ginecologia esta manhã no Hospital da Luz. Consegui que alguém me passasse o relatório. Respondi rapidamente. Confirma grupo sanguíneo e semanas de gestação. Apaguei todos os registros. Mal tinha guardado o telemóvel quando ouvi o puxador da porta a girar. Deitei-me rapidamente e voltei à minha expressão ausente. A Laura entrou com um cesto de fruta. A sua cara era uma máscara de falsa preocupação. Kunhodó, estás melhor. Não me mexi. Continuei a olhar para o teto. Ai, não leves isso tão a peito. Sentou-se ao lado da cama, mas a sua voz destilava regozijo. A Isabela estar grávida é uma coisa boa. Quando o bebê nascer, poderás ajudar a cuidar dele. Debaixo do lençol, os meus dedos crisparam-se, mas o meu rosto permaneceu inexpressivo. Ah, já agora, disse a Laura. Baixando a voz, de repente, o pai perguntou-me: quando é que o teu pai vai assinar o contrato de aval? Diz que para o projeto de Cascais não pode esperar mais. Ora bem, pensei com um sorriso interior. Não estavam preocupados com a minha saúde, mas sim com o dinheiro da minha família. Como não respondi, a Laura deu-me um encontrão com impaciência. Estás a ouvir-me? Não finjas que não me ouves. A família está de pernas para o ar e tu aqui, a fazeres-te de louca tão tranquilamente. Lentamente, virei a cabeça e olhei para ela com o olhar mais vazio que consegui fingir. E, de repente, abri a boca e sorri de orelha a orelha. Há muito sangue. A Laura, aterrorizada, recuou. O que estás a fazer? O sangue do bebê está a atingir tudo de vermelho. Forcei uma voz rouca e olhei fixamente para a sua barriga. A Laura, pálida, agarrou na sua mala e saiu a correr. Médico, enfermeira, esta mulher está louca. Depois do portão, recuperei a compostura. Tirei uma caneta que tinha escondido debaixo da almofada e escrevi umas palavras-chave no meu antebraço. Aval, Cascais, 2 semanas. Na manhã seguinte, uma jovem enfermeira veio dar-me a medicação. Senhora Neves, hora da medicação. Entregou-me os comprimidos e um copo de água e discretamente deslizou-me uma nota para a mão. Quando ela se foi, desdobrei a nota. Relatório ginecológico da Isabela conseguido. Grupo sanguíneo AB, 14 semanas de gestação. Anexo foto dos resultados. Clara, quase me ri. O João era do grupo O e eu do A. Segundo as leis de Mendel, era geneticamente impossível que tivessem um filho do grupo AB. Aquela mulher tinha tentado enganar-nos, sem ter os conhecimentos mais básicos de biologia. Mastiguei a nota até a fazer uma polpa e atirei-a pela sanita. Comecei a fazer cálculos. 14 semanas de gestação. 3 meses e meio. Nessa época, o João estava em viagem de negócios nos Estados Unidos. E segundo a informação da Clara, a Isabela tinha se deitado com pelo menos outros 2 homens nesse período. Ao meio-dia, para minha surpresa, veio ver-me o João em pessoa. Trazia um ramo de flores, um gesto puramente hipócrita. Sofia,
Estás melhor? Manteve-se a 2 metros da cama, como se a minha loucura fosse contagiosa. Continuei com a minha atuação. Falava sozinha, olhando para um canto da parede. Aranhiça, não te vás embora. A mãe vai fazer-te um vestido. O João franziu o sobrolho. O que disse o médico? Quando te darão alta? Alta. Sangue. Há sangue por todo o lado. De repente, agarrei-lhe no braço. Tu também a viste? O sangue do bebê. Afastou-me a mão bruscamente. Chega de fingir. Tenho 1000 coisas para fazer na empresa, e tu aqui a fazer palhaçadas. Empresa. Dinheiro. Há muito dinheiro. Ri-me como uma tonta. Foi-se voando. Tudo se foi voando. A cara do João mudou. O que queres dizer? Que dinheiro se foi voando? Virei-me para a parede e deixei de lhe dar atenção. O João deu voltas pelo quarto, nervoso, e finalmente foi-se embora zangado. Sabia que iria direto verificar as contas da empresa, e esperava-o uma grande surpresa. Como meu pai já tinha começado a retirar os fundos, a liquidez da empresa em breve estaria no mínimo. À tarde, a enfermeira voltou, desta vez com notícias mais importantes. Senhora Neves, um senhor que diz ser um amigo seu, o senhor Pérez, está à espera lá embaixo. Diz que veio por um assunto de avaliação de antiguidades. Os meus olhos brilharam ligeiramente. O senhor Pérez, o meu contacto para as antiguidades. O plano estava a ser posto em marcha. Posso vê-lo? Perguntei em voz baixa. A enfermeira assentiu. O doutor diz que uma atividade social moderada pode ajudar na sua recuperação. Vou prepará-lo. 10 minutos depois, o meu amigo foi conduzido ao quarto. Usava uma bata de médico, fazendo-se passar por um terapeuta do hospital. Senhora Neves, vim para a sua sessão de arteterapia, disse com expressão séria, piscando-me o olho. A enfermeira discretamente saiu do quarto e ficou a vigiar do lado de fora. O meu amigo baixou a voz instantaneamente. Tirei todas as peças. A cerâmica da dinastia Song e o porta-joias da tua avó, da Suíça, já confirmaram a recessão. Não te descobriram? Perguntei em voz baixa. De todo. Levei-as da arrecadação com a desculpa de um tratamento anti-umidade. O meu amigo sorriu triunfante. A tua cunhada até me felicitou pela minha meticulosidade. Não pude evitar sorrir. A família Pereira não fazia ideia do verdadeiro valor daquelas velhas relíquias. Aquele jogo de chá da dinastia Song era uma peça de museu que por si só valia milhões, e o porta-joias da minha avó continha 3 raros diamantes cor-de-rosa. E isto, disse ele, tirando uma pequena e requintada caixa da sua mala, é o que me pediste especialmente. Abri a caixa. Dentro havia um pendente de jade de estilo antigo. Era a joia da família que a minha avó me tinha dado em segredo antes de morrer. Disse que o seu valor era incalculável. Tinha-o escondido num compartimento secreto na parede do quarto. Nem sequer o João sabia da sua existência. Obrigada. Guardei o jade com cuidado debaixo da minha roupa. Mais um favor. Entrega isto a Clara. Dei-lhe uma nota com uma palavra passe e um número de conta. Logo depois de o meu amigo se ir embora, voltou a Laura. Desta vez, com notícias chocantes. Cunhada, a Isabela teve um aborto. Levantei a cabeça de repente. Desta vez não era uma atuação. Estava realmente surpreendida. Foi há pouco. De repente começou a sangrar imenso. O rosto da Laura mostrava uma estranha excitação. O médico não conseguiu salvar o bebê. Intuía algo, mas por fora mantive a minha expressão ausente. Viste sangue. Muito sangue. Sim, sim. Tu previste, disse a Laura, excitada. A minha mãe diz que é a vontade do céu. Que aquela rapariga, a Isabela, não tinha a sorte de ter um filho na nossa família. Nesse momento, o João entrou a correr no quarto. Tinha os olhos injectados de sangue. Sofia, foste tu. Encolhi-me num canto da cama, fingindo terror. Aranha, aranhinha, pai, o que fazes? Se a cunhada esteve no hospital o tempo todo. A Laura interpôs-se. Então por que é que a Isabela abortou de repente? O médico disse que parecia que tinha comido algo estragado. O João apontou para mim.
De certeza que foi por ordem sua. Ela odiava a Isabela. Chega! Gritou a Laura de repente. O médico disse que a Isabela já tinha risco de aborto desde o início. E hesitou um momento. Houve um problema com a análise de sangue. O João ficou paralisado. O que queres dizer? Vê tu mesmo. A Laura tirou um papel da sua mala. É uma cópia dos resultados da Isabela. O João folheou o documento rapidamente. O seu rosto endureceu cada vez mais. Isto é impossível. A mãe já mandou alguém investigar, disse a Laura em voz baixa. Parece que a Isabela se encontrava com outros homens nessa época. Pode ser que o bebê nem sequer fosse teu. O João ficou gelado, como se lhe tivesse caído um raio. Debaixo dos lençóis, mal conseguia conter o riso. Esta comédia era muito mais interessante do que tinha imaginado. De repente, soou o telemóvel do João. Atendeu mecanicamente. A sua expressão passou do espanto ao pânico. O quê? O Moraes está a rever os livros com uma equipa de auditores? Desde quando o meu pai sabia? Vou para aí agora mesmo. Desligou. E lançou-me um olhar assassino. Não penses que por te fazeres de louca me vais enganar. O da empresa ainda não acabou. Dito isto, saiu a correr do quarto. A Laura hesitou um momento e seguiu-o. Por fim, o quarto ficou em silêncio. Soltei um longo suspiro e tirei o telemóvel de debaixo da almofada. Tinha uma mensagem curta do meu pai. Começa a colheita. Respondi. Ficarei no hospital mais 3 dias. Guardei o telemóvel e aproximei-me da janela. O pôr do sol tingia toda a cidade de uma cor de sangue. Parecia o grande final de uma obra. E eu sabia que o melhor ainda estava para vir. Naquela noite, o meu estado melhorou de repente e consegui manter conversas simples. O médico de serviço, espantado com este milagre médico, anotou no meu historial e recomendou mais alguns dias de internamento para observar a minha evolução. No dia seguinte, a Laura veio visitar-me com mais boas notícias. Depois do aborto da Isabela, 3 homens tinham se apresentado no hospital ao mesmo tempo, entre eles o Alexandre Vasconcelos do Grupo Valente, e tinha se armado um escândalo. Na empresa, o senhor Moraes tinha denunciado o João por desvio de fundos e o Conselho de Administração tinha exigido uma auditoria completa. O mais irônico foi que a minha sogra, Carmo, descobriu que mais de metade das suas queridas joias tinham desaparecido. Todas tinham sido subtraídas e vendidas pela Isabela. A mãe está internada no hospital por causa do choque, disse a Laura, com os olhos lacrimejantes. A família é um caos. O pai diz que a culpa é toda do meu irmão por ter trazido aquela mulher má para casa. Dei-lhe umas palmadinhas na mão, com expressão fraca. Não te preocupes. Em breve dar-me-ão alta e ajudar-vos-ei. A Laura, comovida, pegou-me na mão. Cunhada, és a única que nos resta. Aquela bruxa da Isabela. Não imaginas quanto dinheiro ela tirou ao meu irmão. Sorri e assenti. Por dentro pensei, isto é só o começo. O divertido começa agora. 3 dias depois, o médico deu-me alta. O João não veio buscar-me. Em vez disso, veio o meu cunhado Paulo. No carro, hesitou várias vezes antes de dizer finalmente, cunhada, desculpa. Ao chegar a casa, vi que todas as minhas coisas tinham sido transferidas para a arrecadação. O quarto principal, antes ocupado pela Isabela, era agora um desastre. Na parede pendiam algumas fotos dela e do João. Em silêncio, despendurei-as e cortei-as em pedaços com uma tesoura. Tarde da noite, o João chegou à casa, bêbado e cambaleante. Ao ver-me, parou em seco. Como te dera malta? O doutor disse que já estou bem, disse com calma. Olhou-me fixamente durante alguns segundos e, de repente, ajoelhou-se diante de mim e abraçou-me as pernas. Sofia, desculpa. Enganei-me. Aquela bruxa da Isabela enganou-me. O bebê nem sequer era meu. E agora a empresa está na ruína. Por favor, ajuda-me. Acariciei-lhe o cabelo, como se acalmasse um cão perdido. Não te preocupes, tudo vai correr bem, e dizia-o a sério. Realmente, tudo estava a correr bem segundo os meus planos. Para mim, claro.
À meio da noite, verifiquei uma notificação do meu banco suíço. Última transferência de fundos concluída. Amanhã pediria formalmente o divórcio. E aquele homem, que uma vez se acreditou o rei do mundo, dar-se-ia conta de que tinha perdido tudo. Toquei no pendente de jade que usava debaixo do pijama. A sua superfície fria tranquilizou-me. A minha avó tinha razão. Os tesouros mais preciosos muitas vezes escondem-se nos lugares mais insuspeitados. Tal como a vingança perfeita muitas vezes se veste com a máscara da mais absoluta submissão. Às 3 da madrugada, chegou o e-mail de confirmação final do Banco Suíço. Reli uma e outra vez as poucas linhas no ecrã do meu telemóvel. Estimada cliente, a transferência de todos os seus ativos em seu nome foi concluída. O montante total é de 80 milhões de euros. Se necessitar de qualquer outra gestão, não hesite em contactar o seu gestor pessoal. Os primeiros raios da alvorada começavam a despontar no horizonte. Soltei um suspiro silencioso. 2 anos de planeamento meticuloso finalmente davam os seus frutos. Hoje, marcado com um círculo vermelho no meu calendário, era exatamente 6 meses depois do meu 32º aniversário. Meio ano depois daquela pesadelo de reunião familiar. Levantei-me e escolhi de propósito um simples fato bege e uma maquilhagem discreta. Queria parecer uma mulher submissa e abatida. No espelho, vi o reflexo perfeito de uma mulher desgraçada, completamente esgotada pela vida. Sofia, que madrugadora. O João saiu do quarto de hóspedes. Tinha umas olheiras profundas. Depois do escândalo da Isabela, tinha-o expulso do quarto principal, mas ele continuava a viver descaradamente na casa. Sim, tenho algo para vos dizer. Baixei a cabeça e falei com voz suave. Podes pedir ao teu pai e à tua mãe para virem, por favor? O João olhou para mim com desconfiança. Para quê? É sobre o nosso futuro. Levantei a vista, certificando-me de que os meus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Já aceitei tudo. 1 hora mais tarde, os 8 membros da família Pereira estavam reunidos de novo na nossa sala. Era a mesma cena daquela comédia de há meio ano. A única diferença era a ausência da Isabela, e em seu lugar, a fadiga e a ansiedade que ensombravam o rosto do João. Minha filha, o que é tão urgente para nos chamares assim? Perguntou a minha sogra, Carmo, com irritação. Desde que lhe roubaram as joias, parecia ter envelhecido 10 anos. Pus-me de pé no centro da sala, com as mãos juntas à frente, como um réu à espera da sua sentença. Sogro, sogra e todos vós. Decidi divorciar-me do João. A sala ficou num silêncio sepulcral. O João levantou a cabeça de repente. O quê? Pensei muito. Mantive o meu tom dócil. Este casamento já não tem sentido. O melhor é que nos separemos amigavelmente. O meu sogro, Antônio, semicerrou os olhos. E como queres separar-te? É muito simples, disse em voz baixa. Irei com o que tenho vestido. Só levarei alguns objetos pessoais como recordação. A empresa, a casa, as poupanças, tudo deixo ao João. A expressão do João passou do espanto à suspeita e, finalmente, a uma alegria gananciosa. Estás a falar sério? Sim, completamente a sério. Assenti. Mas há uma condição. Temos de assinar os papéis hoje mesmo e ir ao tribunal registrar. A minha sogra, Carmo, pôs-se em guarda instantaneamente. Por que tanta pressa? Acaso tramas alguma coisa? Mãe, interrompeu-a o João. A Sofia está a ceder tanto que mais queres suspeitar. Virou-se para mim com os olhos cheios de excitação. De acordo, vamos hoje mesmo ao tribunal. Um momento interveio de repente o meu cunhado Paulo. Cunhada, não vais mesmo pedir nada? Isto é um pouco estranho. Sorri com amargura. Paulo, achas mesmo que agora me importa o dinheiro? Olhei à minha volta, percorrendo uma a uma as caras cheias de ganância. Neste último meio ano, perdi o meu marido, perdi o meu lar e até estive prestes a perder a sanidade. Agora só quero começar de novo. A atuação foi perfeita. Vi como a desconfiança desaparecia lentamente dos olhos da minha sogra. O João,
Impaciente, já estava a pegar no telemóvel para ligar ao seu advogado. Ah, já agora disse, como se me tivesse acabado de lembrar. Posso ir ao quarto buscar as minhas coisas pessoais. São só umas quantas peças de roupa velha e um álbum de fotos. O João fez um gesto com a mão. Claro, o que quiseres. Precisas de ajuda? Não, obrigada. Consigo sozinha. Dirigi-me ao quarto, reprimindo um sorriso. Assim que fechei a porta, tirei a mala que tinha preparada debaixo da cama. Aparentemente metia alguma roupa e o álbum, mas o meu verdadeiro objetivo era o compartimento secreto na parede do quarto. Movi a mesinha de cabeceira e bati suavemente na parede. Logo, encontrei o ponto que soava oco. Com um gancho de cabelo, levantei com cuidado o papel de parede ligeiramente solto e meti a mão. Um pequeno saquinho de seda apareceu na minha mão. O pendente de jade da minha avó jazia intacto no seu interior, brilhando suavemente à luz da manhã. Este pendente de jade, com um dragão gravado, datado da época dos reinos combatentes, era uma relíquia familiar de valor incalculável, suficiente para comprar esta vivenda várias vezes. A minha avó deu-mo em segredo quando me casei, advertindo-me para nunca o mencionar à família Pereira. Encontrei-o, beijei o pendente e guardei-o com cuidado no meu peito. 10 minutos depois, voltei à sala com a mala. O João já tinha preparado o acordo de divórcio e estava a falar ao telefone com o seu advogado. Sim, como tínhamos falado. Ela renuncia voluntariamente a todo o patrimônio, certo? Vai assinar-lo agora mesmo. Sentei-me ao seu lado em silêncio e apontei dissimuladamente o meu telemóvel para ele, gravando a sua voz arrogante. Ponto essa. Mulher é uma completa idiota. Depois de anos a trabalhar de graça, como uma criada na nossa casa, agora vai-se embora de mãos a abanar. Haha, esta gravação seria uma excelente recordação. Ao meio-dia, fomos ao tribunal. O processo de divórcio foi mais simples do que pensava. Em menos de 1 hora, a nossa certidão de casamento foi substituída pela sentença de divórcio. Ao sair do tribunal, o João suspirou aliviado, como se tivesse tirado um grande peso de cima. Sofia, obrigado por tudo, disse com hipocrisia. Se alguma vez precisares de ajuda, não hesites em ligar-me. Sorri e assente. Farei isso. Ah, já agora. Tirei um envelope da minha mala. Isto é um presente para ti. Parabéns por recuperares a tua liberdade. O João pegou no envelope com estranheza. O que é isto? Abre-o quando chegares a casa. Virei-me para o táxi que me estava à espera. Adeus, João. Enquanto o táxi se afastava, vi pela janela traseira como o João, incapaz de esperar, abria o envelope. Dentro estavam as fotos da Isabela a entrar e a sair do hotel com outros homens, e um relatório de previsão genética que indicava uma probabilidade de 99% de ele não ser o pai da criança. O primeiro presente. Espero que gostes, sussurrei em voz baixa. O meu destino seguinte era o banco. Tinha um encontro com o meu banqueiro privado para finalizar os trâmites. Senhora Neves, deseja cancelar esta conta conjunta? Perguntou o gestor. Restam mais de 200 mil euros de saldo. Transfira tudo para esta conta, por favor. Entreguei-lhe uma nota. E depois cancele-a. Era outra conta conjunta da qual o João nem sequer se lembrava da existência. Era o dinheiro que tínhamos poupado no início do nosso casamento, um fundo para os nossos sonhos. Depois de a empresa crescer, ele tinha se esquecido por completo desse pé de meia. Saí do banco e dirigi-me a uma estação de correios. Enviei 2 encomendas. A primeira era para minha sogra, Carmo. Dentro iam cópias dos recibos da casa de penhores onde a Isabela tinha vendido as joias, juntamente com fotos dos objetos. A segunda era para o vice-presidente da empresa, o senhor Moraes. Continha todas as provas irrefutáveis do desvio de fundos do João. O meu último destino era um escritório de advogados. A minha advogada já me estava à espera. Senhora diretora, está tudo pronto. Pôs uma pilha de documentos à minha frente. Aqui estão todos os documentos legais que solicitou. A ata de renúncia à divisão de bens,
o contrato de cessão de ações da empresa e a declaração de isenção de dívidas. Revisei-os rapidamente, confirmei que tudo estava em ordem e assinei. Quando é que a outra parte o receberá? Amanhã de manhã, irei pessoalmente à empresa do Sr. Pereira entregá-lo. A advogada sorriu, e recordar-lhe-ei que, segundo este acordo, ao renunciar a todos os ativos, também fica isenta de todas as dívidas conjuntas. Segundo a minha investigação, a dívida atual dessa empresa aproxima-se dos 20 milhões de euros. Assenti com satisfação. Perfeito. Ao entardecer, voltei àquela vivenda que já não podia chamar de meu lar para fazer uma última limpeza. O João não estava. Provavelmente estaria à procura da Isabela para lhe pedir explicações. Para mim, era a situação ideal. Na arrecadação, encontrei uma caixa poeirenta. Continha as minhas recordações da universidade. De um velho anuário amarelado, tirei uma pequena e velha chave, a chave do cofre do Banco Suíço. Tinha estado escondida aqui todo este tempo, sem que ninguém conhecesse o seu valor. Mesmo quando me ia embora, soou o telemóvel. Era o meu pai. Já terminou tudo? Perguntou o meu pai, secamente. Sim, acabei de assinar os papéis. O voo para a Suíça parte amanhã de manhã. O meu pai guardou silêncio um momento. Sofia, é mesmo necessário chegar a este ponto? Pai, já conheces o meu caráter, disse em voz baixa. Uma vez que tomo uma decisão, nunca volto atrás. Entendido. O meu pai suspirou. Só te lembra de uma coisa. Aconteça o que acontecer, o Grupo Fialho estará sempre do teu lado. Desliguei e dei uma última olhada à casa em que tinha vivido durante 5 anos. Surpreendentemente, não sentia nenhuma nostalgia. Todas as boas recordações tinham se despedaçado na comédia daquele aniversário. Voltei ao apartamento que tinha alugado temporariamente e comecei a fazer a mala. Na realidade, não havia muito para organizar. As coisas importantes já as tinha enviado para a Suíça através de um amigo. Só tinha de levar alguma roupa e os documentos essenciais. O telemóvel voltou a soar. Era a Clara. Sofia, que diabo fizeste? O João está à procura da Isabela como um louco. A voz da Clara soava excitada. Acabou de invadir o hotel onde a Isabela está alojada e destroçou o quarto. Só lhe contei um pouco da verdade. Disse, como se nada fosse. Não foi só isso. A Clara baixou a voz. Acaba de chegar-me informação da esquadra. O banco enviou de repente uma inspeção à empresa do João. Alguém denunciou uma falsificação de contas. Isto tem a ver contigo, não é? Responde com um sorriso. Clara, amanhã vou-me embora, para a Suíça. O quê? Tão cedo? Gritou a Clara. E quando é que voltaremos a ver-nos? Em breve prometi. Convido-te quando me tiver instalado. Ah, já agora, preciso de um favor. Entrega isto ao David. Dei-lhe a localização de uma pen USB, que continha uma carta de recomendação para o David e um pequeno presente. Com isso, seria suficiente para ele encontrar um bom posto noutra empresa. Claro, também tinha incluído alguns ficheiros internos da empresa do João. Era tarde, mas não conseguia dormir. O ecrã do telemóvel iluminou-se. Era uma chamada do João. Não atendi. Imediatamente começaram a chegar mensagens de texto. Sofia, enganaste-me. Essas provas foste tu que as falsificaste, não foi? O filho da Isabela é meu. O banco disse-me de repente que vai executar o empréstimo. Foste tu. Atende o telefone. Temos de falar. Maldita cabra. Vais apodrecer no inferno. Ao ler a última mensagem, ri-me em voz alta. Pus o telemóvel em modo de avião e adormeci placidamente. Na manhã seguinte, subi para um táxi em direção ao aeroporto. Liguei o telemóvel pela última vez. Tinha uma avalanche de chamadas perdidas e mensagens. A maioria era da família Pereira. A cereja no topo do bolo era uma mensagem de voz da minha sogra, Carmo, enviada às 3 da madrugada. Com voz histérica, amaldiçoava-me, dizendo que eu tinha arruinado a família Pereira, que era uma mulher astuta e malvada como uma serpente. Obrigada pelo elogio, respondi em voz baixa. Tirei o cartão SIM do telemóvel, parti-o ao meio e atirei-o pela janela.
No balcão de check-in do aeroporto de Lisboa, entreguei o meu passaporte e o meu bilhete de avião. O funcionário sorriu e perguntou: Senhora Neves, esta viagem à Suíça é por prazer ou por negócios? Volto a casa, respondi com calma. Volto ao meu lar. Enquanto o avião subia, observei pela janela como a cidade em que tinha vivido mais de 30 anos se tornava cada vez mais pequena, até desaparecer finalmente entre as nuvens. Não sentia tristeza, apenas um imenso alívio. No meu peito, o pendente de jade da minha avó transmitia-me um calor reconfortante. Este jade, que tinha sobrevivido a milhares de anos, teria sido testemunha de inúmeros auges e quedas. E agora seria testemunha de um novo começo. Adeus, meu passado. Fechei os olhos. Nova vida, lá vou eu. E do outro lado do mundo, para a família Pereira, o seu pesadelo apenas tinha começado. A névoa matinal do lago de Lucerna deslizava suavemente sobre a água como um véu de seda. De pé no terraço da minha nova casa, com uma chávena de café quente na mão, observava como as montanhas nevadas ao longe se tingiam de ouro com os primeiros raios de sol. Só estava há 3 dias na Suíça, mas sentia-me mais livre do que nos últimos 5 anos. O telemóvel vibrou. Era uma mensagem da Lúcia. Viste as notícias? As ações da empresa do João caíram 45% esta manhã e suspenderam a cotação. Esbocei um sorriso e pousei a chávena de café. Abri o portátil. Uns segundos depois, o gráfico da cotação em tempo real da empresa do João apareceu no ecrã. Uma linha vermelha despenhava-se quase na vertical. Cliquei no título da secção de economia. A crise de dívida da Inovatec agrava-se. A direção, investigada por desvio de fundos. O artigo mencionava que o vice-presidente, o senhor Moraes, tinha denunciado formalmente o diretor executivo, João Pereira, por utilizar mais de 15 milhões de euros de fundos da empresa para fins pessoais e a compra de imóveis. O mais decisivo era que os bancos tinham retirado repentinamente os seus empréstimos, cortando por completo o financiamento da Inovatec e deixando vários projetos à beira do cancelamento. Rebentou antes do que eu pensava, murmurei, cerca de 3 dias antes do previsto. Enquanto lia as notícias, apareceu outra janela pop-up. Era a lista de temas de tendência nas redes sociais portuguesas. Ao ver o terceiro tema, franzi ligeiramente o sobrolho. Exclusivo. Alexandre Vasconcelos, do Grupo Valente, arma escândalo na sede da Inovatec. Ao clicar, reproduziu-se automaticamente um vídeo de baixa qualidade, mas de conteúdo impactante. Nele, um jovem com um fato de marca, acompanhado do que pareciam ser guarda-costas, gritava no átrio da Inovatec: João Pereira, sai agora mesmo. Não penses que te podes esconder depois de engravidares a minha miúda. A secção de comentários era um caos. Aquele não é o Alexandre Vasconcelos? Desde quando é que a Isabela era namorada dele? Meu Deus, que novela entre as grandes famílias. A Isabela não era a amante do João Pereira? Última hora. A Isabela encontrava-se com mais do que um herdeiro ao mesmo tempo. Nem se sabe quem é o pai. Fechei o vídeo e tomei um golo de café. A Clara era realmente eficiente. As provas tinham chegado às mãos certas. O telemóvel voltou a soar. Desta vez era o meu pai. O Antônio Pereira veio ver-me esta manhã. Ajoelhou-se e suplicou-me ajuda financeira. Respondi: E o que lhe disseste, pai? Disse-lhe que consideraria e dei-lhe 3 dias de prazo. Perfeito. Deixei o telemóvel e abri o link de acesso remoto às câmaras de segurança da casa. As microcâmaras que tinha instalado em segredo por toda a mansão Pereira há meio ano finalmente iriam cumprir a sua função. Ao ver a imagem da sala, quase cuspi o café. A minha sogra, Carmo, estava a revistar a casa histericamente, gritando todo tipo de impropérios. Malditas cabras, todas iguais. Onde está a minha pulseira de jade e o colar de diamantes? O meu sogro, Antônio, estava sentado no sofá com o rosto cinzento. Para de procurar. A polícia diz que a Isabela vendeu todas essas joias numa casa de penhores. Impossível.
São as poupanças de toda a minha vida. A minha sogra desabou no chão, a soluçar. A culpa é toda do teu filho por ter trazido aquela mulher má para casa. Mudei para a câmara do escritório. O João gritava ao telefone. Não me importa como o façam. Encontrem-na já. Ela fugiu com o último 1,5 milhão de euros que restava na minha conta. Alguém do outro lado deve ter dito algo, porque o João, de repente, atirou o telemóvel contra a parede. Inúteis, não servem para nada. Por último, verifiquei a câmara do lugar mais interessante, a arrecadação. Surpreendentemente, a Isabela ainda estava lá. Estava a remexer às escondidas a minha mala de viagem. De um bolso secreto, tirou vários cartões de crédito e o meu passaporte, com um sorriso ganancioso. Que interessante. Pensava que ela já teria fugido para longe, mas ainda tinha o descaramento de voltar para roubar. Melhor assim, precisava de provas mais diretas. Imediatamente, fiz uma captura de ecrã e enviei-a à Clara, juntamente com a localização exata da Isabela. Diz ao João: o seu amor verdadeiro está na arrecadação da vossa casa. Menos de 10 minutos depois, a câmara de segurança captou o João a correr para a arrecadação. Atrás dele iam 2 polícias. A cena seguinte foi um caos total. A Isabela gritou e tentou fugir, mas os polícias detiveram-na. O João agarrou-a pelos cabelos e insultou-a. O som era tão claro que se ouvia mesmo da câmara instalada no 2º andar. A Isabela não ficou atrás e deu-lhe uma bofetada, gritando: "E tu quem pensas que és? De todos os parvos com quem estive, tu eras o mais pobre." A comédia terminou com a Isabela a ser detida por roubo e burla. O João foi retido por outro polícia, que lhe pediu para o acompanhar à esquadra pelo assunto dos fundos da empresa. Desliguei as câmaras e soltei um longo suspiro. Esta vingança era muito mais interessante do que tinha imaginado. As coisas que esperava que demorassem semanas ou meses a acontecer tinham se tornado realidade em apenas 3 dias. À tarde, conduzi até ao banco privado em Genebra. O gerente, Maurice, recebeu-me em pessoa. "Senhora Neves, a carteira de ativos que depositou no nosso banco é muito estável." Entregou-me um relatório. "Tendo em conta o seu perfil de investidor, recomendo aumentar ligeiramente o investimento em ouro e obras de arte." Enquanto folheava o relatório, um nome familiar chamou-me a atenção. Esta coleção de arte antiga chinesa, que está agora em leilão, inclui também cerâmica da dinastia Song? Sim, é a coleção de um colecionador asiático que deseja permanecer anônimo. Maurice sorriu. "Se estiver interessada, posso organizar uma visita privada para si." "Não, obrigada." Abanei a cabeça. Essas peças já eram da minha coleção. Ao sair do banco, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. "Achas que ganhaste? Vou encontrar-te, juro." Maldita cabra. Era o João. Sorri e bloqueei o número. Não valia a pena prestar atenção aos latidos de um cão de rua. De volta à vivenda junto ao lago, decidi pôr a cereja no topo do bolo da minha vingança. Liguei o computador e compilei num único ficheiro toda a informação sobre os amantes da Isabela, os registros de entrada no hotel e o relatório de previsão de paternidade. Juntei uma foto da Isabela a ser detida pela polícia e enviei-lhe tudo ao João por e-mail. O assunto era: "Desejo-vos toda a felicidade do mundo." Depois de premir enviar, senti uma libertação sem precedentes. A enorme pedra que tinha oprimido o meu coração durante o último meio ano finalmente se tinha despedaçado. Jantei num restaurante junto ao lago. O chefe preparou-me uma fondue, um prato tradicional suíço. Enquanto desfrutava da comida, o telemóvel vibrou. Era a Laura. Hesitei um momento, mas atendi. "Cunhada." "Não, Sofia." A voz da Laura estava entrecortada pelos soluços. "Sei que não tenho direito a pedir-te, mas a família está completamente arruinada. O pai teve um AVC e a mãe perdeu a cabeça. O meu irmão está a ser investigado pela polícia e a empresa vai declarar falência amanhã." Remexi o meu copo de vinho em silêncio. "Sofia, por favor, poderias emprestar-nos algum dinheiro?"
A voz da Laura foi se apagando. «C'est que eu peux dire muito», disse ela. Laura interrompia com calma. «Lembras-te do que me fizeram, toda a tua família, no dia do meu aniversário?» Houve um longo silêncio do outro lado. «Desculpa», disse finalmente entre soluços. «Não tens de pedir desculpa. Cortei um pedaço de pão. De qualquer forma, não pensava aceitar as tuas desculpas. Desliguei, pus o telemóvel em silêncio e continuei com o meu jantar. Lá fora, o lago de Lucerna brilhava e as montanhas nevadas ao longe erguiam-se majestosas. O mundo era tão grande e a minha nova vida apenas tinha começado. De volta à vivenda, não consegui resistir a consultar as notícias de Portugal de novo. A Inovatec já tinha entrado oficialmente em processo de liquidação por falência e várias empresas colaboradoras e bancos tinham apresentado queixas. Nas redes sociais não paravam de aparecer revelações sobre a Isabela. Os seus antecedentes por burla, as suas relações simultâneas com vários herdeiros de grandes fortunas, até fotos do seu passado a trabalhar em bares de alterne. Mas o que mais me surpreendeu foi uma mensagem da Clara. A Isabela abriu o bico. Diz que o bebê que esperava era na realidade do Paulo, o meu cunhado. No meio daquela reviravolta dramática, fiquei atônita por alguns segundos. O Paulo, aquele cunhado sempre silencioso e reservado, tinha tido um caso com a Isabela. Agora entendia o seu olhar complexo no hospital. Respondi a Clara. E o João sabe? Sim, soube na esquadra e atirou-se ao Paulo. Tiveram de ser os polícias a separá-los. A família Pereira é neste momento um barril de pólvora. Abanei a cabeça e desliguei o telemóvel. Aquela novela já não tinha nada a ver comigo. Antes de me deitar, verifiquei o meu e-mail. Tinha um convite de uma casa de leilões. Aquelas cerâmicas da dinastia Song iam ser leiloadas no próximo mês, e esperava-se que o lote superasse os 3 milhões de euros. Respondi, confirmando a minha presença, e fechei o portátil. De pé em frente à janela, observei como a luz da lua se derramava sobre o lago, partindo-se em milhares de fragmentos de prata. A Sofia, que meio ano antes tremia de humilhação e traição, agora, do outro lado do mundo, tinha encontrado uma vida completamente nova. O sabor da vingança era mais doce do que pensava, não pelo prazer que produzia, mas porque finalmente me tinha feito compreender que algumas pessoas não merecem nem uma migalha da minha sinceridade e que eu mesma merecia uma vida muito melhor. Amanhã visitaria a escola de arte local para discutir um projeto de colaboração. Na próxima semana, tinha consulta com o melhor ginecologista da Suíça para um check-up completo. No próximo mês, quando aquelas antiguidades se vendessem no leilão, criaria uma fundação para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica, a família Pereira. Agora eram parte do passado. Como sempre dizia a minha avó, os maus recebem o seu próprio castigo. E nós, simplesmente, temos de viver melhor. A noite era profunda. Deitei-me. Deixei o pendente de jade da minha avó na mesinha de cabeceira. Naquela noite, tinha a certeza de que teria bons sonhos. Quando a campainha tocou, estava na sala a rever os esboços de design do meu novo estúdio. Através do ecrã do intercomunicador, vi um homem com uma barba descuidada e os olhos encovados à porta. O seu fato estava amarrotado, como se o tivesse usado durante muito tempo. Semicerrei os olhos e, depois de uns 3 segundos, dei-me conta de que era o João. Em meio ano, parecia ter envelhecido pelo menos 10 anos. Não abri a porta imediatamente. Em vez disso, servi-me de um copo de vinho tinto e, depois de saborear lentamente um gole, carreguei no botão de abertura. Sofia. Assim que me viu, o João ajoelhou-se com um ruído surdo. Finalmente te encontrei. Dei um passo atrás, desviando-me da sua mão que tentava agarrar a bainha da minha saia. O chão suíço é duro, vais magoar os joelhos. Sofia, enganei-me. Realmente enganei-me em tudo. Levantou a cabeça. Tinha os olhos cheios de lágrimas. A Isabela, aquela bruxa, enganou-me. A empresa faliu. Os meus pais desmoronaram. Agora não tenho nada. Apoiei-me no umbral da porta, agitando o meu copo de vinho. Lec,
E dei-me conta. Arrastou-se de joelhos 2 passos na minha direção. Dei-me conta de que tu eras o meu único amor. Voltemos a estar juntos. Tu ainda me queres, não é? Por isso, mesmo depois do divórcio, continuas a usar o meu. Quase cuspi o vinho. O nome Sofia Neves era o meu nome de nascimento, o que me tinha acompanhado durante mais de 30 anos. Era natural que continuasse a usá-lo depois do divórcio, mas ele tinha mal interpretado que o fazia por nostalgia. João, suspirei. Primeiro, nunca mudei o meu apelido. Segundo, como me encontraste? Os seus olhos vacilaram. Contratei um detetive privado. E quanto te custou? 30.000 euros? 50.000? Gaguejou. Era uma mentira óbvia. Sorri friamente. Suponho que pagaste com aquele fundo oculto que tinhas em nome da Isabela. O rosto do João ficou cinzento no instante. Tu, como sabes, sei muito mais do que isso. Afastei-me para o deixar entrar. Anda, já que vieste de tão longe, convido-te para um chá. Entrou na sala, cambaleando. Caminhei deliberadamente devagar, dando-lhe a oportunidade de examinar cada detalhe da vivenda. Os tetos altos, o vasto lago e as montanhas visíveis através das janelas, os quadros de artistas famosos nas paredes e os adornos de antiquário, aparentemente colocados ao acaso, mas de valor incalculável. Tudo isto é teu? A sua voz tremia. Servi-lhe o chá mais barato que tinha. Sentate. O João sentou-se com cautela na beira do sofá, como um turista espantado. Os seus olhos não paravam de olhar à sua volta, até que finalmente se pousaram na pulseira de jade do meu pulso esquerdo. Era outra relíquia da minha avó. Essa pulseira parece-me familiar. Claro que te parece familiar, sorri. É a que a tua mãe tentou pedir-me emprestada uma vez. Recusei, claro. O seu pomo de Adão moveu-se visivelmente. O suor perolava a sua testa. Sofia, sei que me enganei no passado, mas arrependo-me de verdade. Olha para mim, já não tenho nada. Confiscaram-me o passaporte. Vim para a Suíça como imigrante ilegal. Que comovente, disse, tomando um gole de vinho. E vieste procurar-me para me dar uma segunda oportunidade. De repente agarrou-me na mão. Podemos começar de novo. Tu tens dinheiro, tens contactos. Podemos reerguer-nos. Juro-te que a partir de agora só viverei para ti. Soltei-me e tirei uma pasta da gaveta. Antes de falarmos em começar de novo, há algumas coisas que devia saber. O João abriu a pasta com estranheza. Dentro havia vários relatórios de testes de ADN. Folheou-os rapidamente e o seu rosto endureceu cada vez mais. Isto é impossível. O filho da Isabela é um Pereira. Isso é verdade, disse com calma. Mas não é teu filho. Segundo os resultados, há uma probabilidade de 99% de ser filho do Paulo. Paulo, o meu irmão? As mãos do João começaram a tremer. Ela também se deitou com o meu irmão e não é tudo. Dei-lhe mais fotos. As escrituras daquela casa que lhe compraste desviando fundos da empresa estão em nome dela e do primo dela. Já agora, esse primo é na realidade o seu primeiro namorado. As fotos caíram-lhe das mãos. Desabou no sofá, como uma marioneta a quem tivessem tirado os fios. Por quê? Por que me contas tudo isto? Porque tinhas de saber. Inclinei-me para ele e disse, articulando cada palavra, perdeste tudo não porque eu me vinguei, mas pela tua própria estupidez e ganância. Um brilho de violência cruzou os olhos do João, mas rapidamente voltou à sua expressão lastimosa. Sofia, sei que me odeias, mas pelos 8 anos que passamos juntos, 8 anos, não pude evitar rir. Referes-te aos 8 anos em que levantaste o teu negócio com o meu dinheiro enquanto te deitavas com a tua secretária? Ou aos 8 anos em que toda a tua família conspirou para me obrigar a aceitar a tua amante? Levantou a cabeça de repente. Tu sabias da minha secretária? João, abanei a cabeça. Sabes como pude vingar-me de ti de uma forma tão perfeita? Porque te conheço demasiado bem. Os teus costumes, as tuas fraquezas, todos os teus sujos segredos. Fui à estante e tirei um álbum de fotos.
Por exemplo, sabes por que transferi o patrimônio desta maneira? Abri o álbum e apontei para uma foto antiga. Este foi o método que a tua mãe usou para se livrar da amante do teu pai. Eu só aprendi um pouco com ela. Na foto, uma jovem Carmo posava triunfante em frente a um monte de joias. O fundo era um apartamento vazio, como se tivesse sido saqueado. O rosto do João ficou cinzento. Tu, sua bruxa maldita. Bruxa. Fechei o álbum. Comparado com o que a tua família me fez a mim, fui muito misericordiosa. Pelo menos eu não provoquei que a tua mãe sofresse um AVC, nem que o teu pai tivesse um infarte, nem que o teu irmão acabasse na prisão. O quê? O Paulo na prisão? Levantou-se de um salto. O que fizeste? Eu não fiz nada. Levantei as mãos com inocência. Só desviou fundos da empresa para jogar. As provas eram irrefutáveis. Ah, já agora, quem o denunciou foi a Isabela, para conseguir uma redução de pena. O João deambulava pela sala como uma fera enjaulada. De repente, virou-se e apontou para mim. Sofia, vou denunciar-te. Vou revelar todas as tuas transferências ilegais de fundos. Farei com que o governo suíço te confisque todo o patrimônio. Suspirei e tirei outro maço de documentos do cofre. Este é o acordo de divórcio que tu mesmo assinaste. Especifica que eu renuncio voluntariamente a todos os bens comuns. Esta é a escritura notarial de divisão de bens. E este é o certificado de investimento legal do Serviço de Imigração Suíço. Desdobrei os documentos um por um. Queres chamar a polícia? Posso fazer-lo por ti. O rosto do João passou do cinzento ao vermelho e de novo ao branco. De repente, atirou-se a mim. Maldita Cabra, vous m'attart. Já estava preparada. Carreguei no botão de pânico que tinha ao alcance da mão. No instante, 2 seguranças irromperam e imobilizaram o João no chão. Levem este homem ao aeroporto, disse aos seguranças, e certifiquem-se de que passa pelo controlo de imigração. Sofia, vais apodrecer no inferno, gritava o João enquanto o levavam. Voltarei, juro. Espera por mim. De pé na porta, sorri enquanto o via ser metido à força no carro dos seguranças. Manda cumprimentos a Isabela da minha parte. Fechei a porta e, com um longo suspiro, servi-me de outro copo de vinho. O confronto tinha terminado muito mais facilmente do que o esperado. Todas as reações do João, cada uma das suas palavras, tinham sido quase exatamente como eu tinha previsto. Lá fora, o pôr do sol tingia o lago de ouro. Abri o telemóvel e vi uma nova mensagem da Clara. Paulo, condenado a 3 anos. Isabela, deportada por burla. João, desaparecido. Rumores dizem que fugiu ilegalmente para a Europa. Tem cuidado, respondi. Acabei de o ver. Acabei de o mandar para o aeroporto. E acrescentei um emoticon sorridente. Deixei o telemóvel e voltei ao estúdio para continuar com os esboços de design. A minha marca pessoal, Phoenix Rising, o renascer da Fênix, estava prestes a lançar a sua primeira coleção. O tema era a ressurreição. As experiências que uma vez me tinham causado tanta dor, agora eram a minha fonte de inspiração. Às 8 da tarde, a campainha voltou a tocar. No ecrã do intercomunicador, um estafeta segurava uma elegante caixa de presente. Abria. Dentro havia um broche, uma fênix de ouro e rubis com as asas abertas. Era a primeira peça que tinha desenhado. O cartão que o acompanhava dizia: celebrando um novo nascimento. Lúcia. Pus o broche na lapela e virei-me em frente ao espelho. A fênix brilhava sob a luz, como se realmente estivesse prestes a ressurgir das chamas. Na manhã seguinte, recebi uma chamada da polícia de Genebra. Perguntavam se alguém me tinha incomodado no dia anterior. Disse que tinha sido um mal-entendido e que já estava resolvido. O oficial informou-me que o homem português tinha sido deportado por entrada ilegal e tinha sido incluído na lista negra de entrada na União Europeia. Merci de m'avoir prévenu, respondi num francês fluente. C'est une excelente nouvelle. Obrigada por me informar. É uma excelente notícia. Desliguei e liguei a televisão no canal de notícias internacionais.
Com o som das notícias de fundo, comecei a fazer a mala para assistir a um encontro de designers em Paris. De repente, uma notícia econômica passou fugazmente pelo ecrã. A empresa portuguesa Inovatec declara oficialmente falência. O seu fundador, Antônio Pereira, detido por crimes econômicos. Deixei o que estava a fazer e observei como o Antônio Pereira era conduzido pela polícia. O empresário, que uma vez se acreditou invencível, agora caminhava curvado, como um cão de rua. Estranhamente, não sentia a satisfação que esperava. A vingança era como um café que arrefeceu. Acorda-te ao bebê-lo, mas no final só deixa um gosto amargo. Abanei a cabeça e desliguei a televisão. Peguei na minha mala e saí de casa. O passado já tinha passado e o futuro esperava-me com demasiadas coisas maravilhosas. A caminho do aeroporto, passei por uma loja de antiguidades. Um pendente de jade da época dos reinos combatentes exposto na montra chamou-me a atenção. Era quase idêntico ao que a minha avó me tinha legado, mas a gravura era ligeiramente diferente. Como hipnotizada, parei o carro e entrei na loja. Desculpe, posso ver esse pendente de jade? O dono, um ancião de cabelo branco, tirou-o com cuidado. A senhora tem bom olho. É um jade com dragão da época dos reinos combatentes. Uma peça muito rara. Ao pegá-lo, senti uma estranha familiaridade. Virei-o e descobri uma pequena gravura na base. Pereira. Onde o conseguiu? A minha voz tremia ligeiramente. No mês passado, vendeu-me um cliente português, lembrou o ancião. Acho que o seu apelido era Pereira. Disse que era uma relíquia familiar, mas que precisava do dinheiro urgentemente. Apertei o pendente na minha mão. A família Pereira tinha caído tão baixo a ponto de vender as suas relíquias. E precisamente esta, que tinha sido o par do pendente da minha avó. Compro. Tirei o meu cartão de crédito. O ancião disse-me um valor astronômico, mas paguei sem pestanejar. Ao sair da loja, o sol brilhava com força sobre os dois pendentes de jade quase idênticos. Um da minha avó, o outro da família Pereira. Este par de jades parecia simbolizar o nosso destino, o do João e o meu. Uma vez fomos um casal, mas no final estávamos destinados a separar-nos. Guardei os pendentes com cuidado e retomei o meu caminho. No retrovisor, o lago de Genebra afastava-se cada vez mais. E ao longe, à minha frente, a Torre Eiffel de Paris começava a desenhar-se debilmente no horizonte. No jardim da minha vivenda nos Alpes, celebrava-se a minha primeira exposição individual, Ressurreição. 30 das minhas obras estavam expostas harmoniosamente sobre a relva. Cada peça era como uma janela para a minha evolução emocional dos últimos 2 anos. Senhora Neves, qual foi a inspiração para essa obra, Metamorfose? Perguntou um crítico de arte, apontando para a peça mais destacada, situada no centro. Na tela, uma borboleta translúcida emergia de uma crisálida partida. Em vez dos habituais padrões coloridos, as suas asas estavam cobertas de inúmeros pequenos números e letras. Ao olhar de perto, podia-se ver que eram fragmentos de um acordo de divórcio e cláusulas legais. A metamorfose acarreta dor sorri, mas após a dor chega a liberdade de voar. A base deste quadro é feita com a polpa de papel dos meus documentos de divórcio triturados. O crítico, espantado, aproximou-se mais da obra. Que criatividade! Sublimar documentos legais em arte. Esta forma de expressão é uma interpretação revolucionária da arte feminista.